Sinais. Pois é, eu não achei um título melhor para hoje, então vamos falar sobre sinais ou o que tu faz na vida volta para ti, ou às vezes tu cansa e depois as coisas acontecem. Faz assim, só ouve o que eu tenho para te dizer hoje, porque não tem título que vai explicar o que eu quero falar. Pelo menos eu não entendi nem consegui compreender ainda um título bonitinho. Senta aí e vamos conversar uns 10 minutos, que o assunto é interessante, eu acho que tu já passou por isso também. Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, eu sou Alex Fagundes, tu tá aqui no Escreva Sua História, nosso bate-papo, nosso podcast, para trazer de forma terapêutica a tua melhor versão para fora de ti, ou melhor dizendo, para que tu passe a escrever a tua própria história, e ser protagonista da tua história, ou seja, autor e ator. O que tu faz volta para ti. Sinais. Deixa eu explicar o que acontece, tá? Muitas vezes, e trabalhando com desenvolvimento humano, isso acontece muitas vezes. Não tem como dizer que não vai acontecer. Todo mundo passa por momentos de desânimo. Isso é normal e faz parte de ser um ser humano. Todo mundo passa também por momentos em que tu pensa, será que vale a pena? Será que não era mais fácil jogar tudo pro alto e fazer algo mais leve? E eu já passei por isso. Eu passo por isso de vez em quando. Tu acha, vamos ser bem franco, tu acha que todo mundo decide uma coisa e nunca tem dúvidas na vida. A gente tem dúvidas toda hora. Eu atendo gente que tem dúvidas toda hora. Eu tenho dúvidas toda hora também. Às vezes a gente se acha um impostor, às vezes a gente se acha que não tem capacidade para aquilo, às vezes a gente acha que o que tu faz é menor em relação aos outros, porque a gente tem mania de se comparar. A gente já falou de um monte de coisa aqui, né? E tudo isso se encaixa. E muitas vezes a gente não se dá conta dos sinais que o mundo manda pra gente. É aquela coisa, né? A Terra é redonda, e se tu tá me ouvindo e acredita que a Terra é plana, sinto muito. Eu acredito que ela é redonda, na verdade a ciência prova que ela é redonda, e se tu discorda disso, eu não tenho o que te dizer. Tu não vai conseguir convencer de algo que não é a verdade, e pode me odiar. Tá, essa é a grande questão. O mundo é redondo, as coisas voltam. Pode parecer aquele xalalá de ai que lindo. Não, não é lindo. A gente vive num ecossistema fechado. Tudo que tu faz vai, de certa forma, reverberando. Como assim? Tu mexe pensa num joguinho de dominó. Quando tu bate numa peça, as outras vão caindo. Até que talvez uma bata em ti. Por pior que tu seja, uma ação vai ter consequências. Por melhor que tu seja também. E mais cedo ou mais tarde, essas ações vão ter consequências de volta na tua vida. Vamos numa questão bem boba, tá? Vamos pegar um exemplo simples. E eu não tô fugindo do assunto. Tu recebe o troco a mais no mercado da esquina. E tu não fala isso pro cara do mercado da esquina. Naquele momento, tu se acha mega feliz que daqui a pouco tu ganhou R$ 50 ou R$ 10. Sabe o que vai acontecer? Isso vai voltar para ti. Como ele vai ter prejuízo, ele vai aumentar tudo de preço. E não só tu, como todos os outros vão pagar por isso. Essa é a questão bem simples, bem prática de como é que as coisas voltam. Mas tem momentos na tua vida que a gente não faz ideia de como voltam. Tem momentos na vida que a gente está tão focado, a gente está tão procurando algo fantástico que a gente esquece de dar valor aos pequenos movimentos. E isso acontece com todo mundo. E mesmo que tu saiba que tenham sido grandes movimentos, a nossa tendência como seres humanos é diminuir a importância daquilo que a gente fez. Por que eu estou dizendo isso? Eu tinha até outro áudio para botar hoje, mas eu decidi gravar outro agora, são 7h55 e eu estou gravando isso para ti. Eu decidi gravar isso porque hoje eu acordei e tinha um comentário no meu Instagram, um post, um history me comentando, falando de um momento
e de como um treinamento que eu ministrei, que eu criei e ministrei por uns 2 anos, que era o Kick-Off, mexeu e impactou na vida de uma pessoa. Na verdade, eu sei que ele impactou em várias vidas. Só que nem sempre a gente tem esse feedback 4, 5 anos depois de como aquilo impactou na vida de alguém. Nem sempre a gente tem esse feedback a longo prazo. Às vezes a gente ajuda e a gente nem sabe que aquele movimento nosso, que para nós não era pequeno, mas que ao longo do tempo tu começa a não perceber mais de como foi importante. E este movimento é tão importante e pode mudar a vida de alguém. E vocês não têm ideia, não é só porque eu trabalho com terapia. Gente, às vezes tu dar bom dia para alguém que está limpando a tua calçada pode mudar a vida dessa pessoa. Eu estava assistindo de novo o especial sobre o Friends, o seriado aquele, nesse fim de semana. E de novo me arrepia o momento dos depoimentos. Pessoas que assistiam o seriado relatando que estavam pensando em se matar quando começaram a assistir o seriado. E que olhar todo dia de manhã aquele seriado, fazia a pessoa perceber que tinha amigos e evitar ter se matado. E a pessoa dizendo, eles nem têm ideia do que eles fizeram, mas eles salvaram pelo menos uma vida. Fora as outras 1000 que devem ter salvo por aí. Então pensa, claro, Friends era um especial, passou no mundo inteiro. Mas, gente, é um seriado, de certa forma, de comédia. E que mudou vidas, salvou vidas, fez pessoas saírem de depressão, fez pessoas desistirem de se matar. E tu percebe, eu sei e eu fiquei mega feliz, meu coração, nossa, pulava de felicidade vendo o relato dessa moça. E vendo que o caminho dela talvez tenha se modificado, e ela relata que foi o primeiro passo e que foi lindo, de algo que eu fiz com muito carinho. E vou dizer, muitas vezes não deu o retorno que deveria dar. Na verdade, não deu o retorno que deveria dar, tanto que eu dei uma paradinha com ele. Mas por mais erros meus, principalmente comercial, e isso eu aprendi muito e estou aprendendo a cada dia sempre, do que do treinamento. O treinamento não tinha que falar, só precisava ter mais gente dentro. Por quê? Porque minha meta, meus objetivos são ajudar pessoas realmente a ficarem melhor. Não é à toa que eu estou há mais de 100 dias aqui conversando contigo. E às vezes pode parecer uma coisinha de 5 minutos, mas isso às vezes impacta numa vida e a gente não tem ideia. Eu não tenho ideia. No podcast, pouca gente dá retorno. Então às vezes eu estou falando só olhando para um quadro na frente aqui no meu estúdio, para uma foto minha de quando eu era pequeno. Mas eu sei que eu tô falando algo que eu precisava falar, nem que fosse para mim mesmo. E eu quero que tu lembre sempre, por pior que tu chegue, por pior que tu olhe, vai ter momentos em que tu vai ter desânimo, tu não vai acreditar que o que tu tá fazendo faz sentido, tu vai estar pensando em desistir de tudo. Mas esses momentos são os momentos em que tu pode respirar, olhar para ti, olhar para onde tu quer ir e recalcular mesmo a tua rota. E ou mesmo, se a tua rota já tá legal, lembrar o porquê que tu faz isso. Porque realmente os caminhos que a gente toma às vezes são muito solitários. Mesmo quem tá do nosso lado às vezes não percebe, não consegue nos dar esse apoio. Por quê? Porque ninguém tá dentro de ti. E nessas horas em que a gente tá cansado, a gente precisa sempre de ajuda, a gente precisa do outro, a gente precisa de apoio e a gente precisa desses feedbacks, desse conteúdo de saber
mais do que realmente, daqui a pouco tu é um professor, tu é um mecânico, tu é um piloto de avião, tu é um piloto de Fórmula 1, mais do que saber que tu está fazendo um bom trabalho, é fazer e saber que aquele teu trabalho, aquela tua ação, aquele teu gesto, teve impacto de alguma forma no mundo, que é basicamente entender que o que tu está fazendo tem sentido. Porque fazer, todo mundo tem que fazer. A gente, às vezes, tem que levantar mesmo sem vontade de trabalhar. Agora, não que isso vá fazer tu levantar. Tu tem que ter força, tem que ter comprometimento e força de vontade. Mas quando tu percebe que teve um resultado a longo prazo, além do curto prazo, isso muda muito. Sabe por quê? Porque o curto prazo alimenta o ego. Muitas vezes alimenta o ego. Não estou dizendo que não alimenta também, tu melhora, tu te batalha. Mas o curto prazo, tu olha e pode cair naquela armadilha do ego de se sentir o cara. Mas o longo prazo te faz entender que nem sempre é por tua causa. Às vezes é pelos outros. E sim, hoje foi um áudio gigantesco. Desculpa por ser demais, grande demais. Mas era mais uma reflexão junto contigo. E se tu quiser me dizer se isso fez sentido para ti, eu tô de ouvidos abertos. É um prazer saber que eu pude ajudar de alguma forma. Um excelente dia para ti e até amanhã.